Salve, rapaziadinha, tudo bom com vocês, cara? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do Chavinho e hoje nós vamos mudar um pouco o jeito, não vai ser um vídeo falando sobre o Campeonato Brasileiro, nós vamos falar sobre coisas em geral que aconteceram no futebol, como por exemplo, o Juan Carlos Osório, cara, tá pertinho do Atlético Mineiro, aí um treinador de nível mundial, um treinador de seleção. Tá? O Luxemburgo assinou com o Vasco, tem a virada do Tottenham, tem o gol perdido pelo Vitinho, tem a falha do Marcelo Lomba, tem o Iago saindo do Inter, tem o James Rodrigues sendo negociado com o Neymar lá pro PSG e o Neymar indo pro Real Madrid. Possivelmente aí essa negociação vai sair. Vamos ver se tem mais alguma coisa. A falha do Lomba, a vitória do Liverpool, classificação do Grêmio, o Lucas Moura emocionado. Vamos lá, cara, vamos começar, vamos falar aí o que aconteceu com essa história do Osório sendo quase já contratado pelo Atlético Mineiro. É uma notícia que saiu na Fox, tá? Alguns jornalistas lá, comentaristas da Fox deram essa notícia. É uma notícia que me agrada muito pro futebol brasileiro, tá? O Osório é um cara que ele tem um jeitinho diferente de trabalhar, né, cara? Aí eu não sei se vocês sabem aquele estilo do Osório que ele não repete escalação nunca. Isso é muito interessante. O cara não repetiu uma escalação, velho. Tem que ter muito pavio, tem que ter muito respeito do vestiário para, tipo, por exemplo, às vezes, como eu já vi o Osório sacar o melhor jogador da seleção do México só pra fazer um jogo mais tático. Isso é ter o domínio do vestiário também. Eu lembro, não sei se vocês lembram de quando ele sacou o Michel Bastos de um jogo, que o Michel Bastos estava arrebentando e ele falou e tirou o Michel Bastos do jogo, no jogo do São Paulo. O Michel Bastos saiu chamando ele de filho da puta e um monte de coisa lá. Mostra que também ele, por mais que ele tenha o respeito dos caras por entender de futebol, é aquela história que os caras dizem, né? Os boleiros, eles respeitam quem entende de futebol. Não adianta nada tu bancar que tu sabe isso, sabe aquilo. Tu tem que ser entendedor do futebol, aí eles te respeitam. Então, eu não sei muito bem se os caras respeitam tanto assim ele. Eu sei que o trabalho que ele faz é muito bem feito. No São Paulo ele trabalhou muito bem e na Seleção do México nem se fala. O futebol que a Seleção do México joga é um futebol muito bom. Então aí tá perto do Atlético. Eu gostaria muito de ver ele no Atlético, gosto muito de ver. Como eu adorei ver, assim, ó, pra mim foi a melhor notícia da semana no futebol. O Luxemburgo voltou pro futebol brasileiro, assinou com o Vasco. Eu falei lá no meu Twitter esses dias que se o Luxemburgo realmente assinasse, eu falei antes dele assinar, se ele realmente assinasse, eu me tornaria um grande torcedor do Vasco nessa temporada. E realmente, agora, depois do Inter, o meu time é o Vasco. O Vasco é um... Cara, assim, ó, não tem um elenco bom, tá? Tem algumas peças, tem o centroavante lá da base, aquele agora eu me esqueci o nome dele, de cabeça eu não lembro. Mas tem um atacante bom, que é esse guri da base. O Maxi Lopes, ele é uma porca véia gorda, mas ele sabe fazer gol. Ele sabe fazer gol. E se o Luxemburgo, com toda a qualidade dele, conseguir montar um esquema onde facilite o trabalho do Maxi Lopes, esse cara ele pode vir a deslanchar e fazer gol. É um cara artilheiro, sabe fazer. Tem o Valdívia não vem aí há 4 temporadas já desde... Acho que, na verdade, o Valdívia teve um relampaçaço. O Valdívia teve um relampaçaço muito bom no começo ali no Inter e depois ele se apagou. Mas eu acho que futebol não se desaprende a jogar, cara. Se tu sabe fazer uma coisa, tu vai saber fazer sempre. E se ele fez é porque ele sabe. Eu acho que o Valdívia ele precisa ter um bom treinador. E agora ele tem. Então se o Valdívia não jogar com o Luxemburgo, ele não joga realmente com ninguém. Ele não joga realmente com ninguém. E eu tô pagando pau sim pro Luxemburgo, cara. A história desse louco aí, ó, dos últimos 20 anos, se ele não é o maior, ele é o segundo maior. Só fica atrás do Felipão, porque o Felipão ganhou a Copa do Mundo. Porque o cara já treinou até o Real Madrid, velho. Pô, o cara que treinou o Real Madrid não é qualquer um. Tem Bruno César, tem o Rossi, o Vasco não tem um time horrível. Tem algumas pecinhas que um time bem encaixado, velho, um time bem encaixado sai campeão. Esses tempos aí o Corinthians do Carille não era um time que jogava por uma bola. Tinha o Jô, tinha fulano, tinha o Beltrán, tinha o Jadson jogando muito bem, mas de qualquer forma não era aquela máquina toda. Era um time que jogava pelo resultado. Se parar pra analisar, eu sempre vou falar aqui, enquanto eu estiver fazendo um vídeo de futebol, eu vou falar do Inter do ano passado.
O Inter do ano passado é a maior prova de que um time medíocre, um time mediano, tem como chegar longe em campeonato. Tendo um treinador bom como o Odair é um bom treinador. Não é o melhor, não é nem mais inteligente, não é nem um do... Eu nem vou criticar muito o Odair, meu, mas... né? É um cara que tá começando, conseguiu fazer um time mediano chegar longe. Então aí eu fico muito feliz com a chegada do Luxemburgo. Como vocês sabem, eu vou sempre falar que eu fico com um note aqui pra ir encaixando as coisas pra falar pra vocês, valeu, rapaziada? Tivemos duas viradas incríveis essa semana, né, velho? O Liverpool e o Tottenham aí fizeram algo magnífico pro futebol. Algo que bah, cara, não tenho que falar o quanto o futebol é apaixonante só por essas coisas, essas pequenas coisas, velho. Vamos falar primeiro do Liverpool. A prova de que trabalho dá resultado. E o futebol brasileiro peca muito por não dar tempo ao trabalho, mas querer resultado em um curto espaço de tempo. O Klopp, velho, treinador do Liverpool, ele tá lá há 4 anos, meu. Ele não ganhou um título em 4 anos. Um título. É a segunda final de Champions do cara. Segunda final de Champions. O cara é ídolo na Inglaterra. Ele é ídolo da torcida, ele é ídolo da diretoria. Os caras amam ele. Aqui no Brasil, velho, se tu fica 4 anos em um time sem ser demitido, sabe quando que acontece? Nunca. Nunca. Que tu vai ficar 4 anos em um time no Brasil sem ganhar um título. Eu respeito completamente, velho, a história do Renato Gaúcho no Grêmio, tá? Porque ele, hoje, como eu já falei pra vocês, eu já abri aqui, eu acho sim o Renato o melhor técnico do Brasil. Mas o Renato hoje, ele só tem uma estátua na arena porque ele ganhou título. Mas ele merecia uma estátua na arena sem ter ganhado o título, velho. Sem ter ganhado o título, ele merecia. Ele merecia pela história dele, pelo trabalho. Vocês acham que se o Renato ficasse 2 anos no Grêmio sem ganhar nada, ele seria considerado o que ele é hoje? Não, e isso tá errado. Isso tá errado, tem que mudar essa filosofia. Tu quer ver outra coisa? O Pochettino, sei lá como é o nome daquele cara lá, que é o treinador do Tottenham. O cara tá há 5 anos no Tottenham sem ganhar nada. Tá na final da Champions. Há 5 anos ele não ganha nada, velho. Nada. Lá não tem estadual. Ele não ganha a FA Cup. Ele não ganha a Copa da Inglaterra. Ele não ganha o Campeonato Inglês. Ele não ganhou a Champions. Ele não ganhou a Europa League. Ele não ganhou nada. Tá 5 anos do trabalho. Trabalho. E agora um deles vai ser recompensado com um título. Isso é foda demais, velho. Isso é foda demais. O jeito que os caras se classificaram, mano. O Liverpool e o Tottenham fizeram chover, mano. Mas tem um detalhezinho que eu queria falar com vocês. São 2 times ingleses na final. 2 times ingleses na final da Champions. E tem mais 2 times ingleses concorrendo a uma vaga na final da Europa League, que é o Chelsea e o Arsenal. Futebol inglês é um nível altíssimo demais, velho. É altíssimo demais o nível do futebol inglês. E isso é incrível. Também teve o Lucas Moura, né, meu? Não sei se vocês viram a narração do Jorge Igor lá no Esporte Interativo. Foi realmente emocionante a narração, foi incrível. Mas no final do jogo ali ele tava sendo entrevistado e tal, os caras fazendo perguntas pra ele, mostraram a gravação, a narração do Jorge Igor e o Lucas acabou chorando. Velho, o Lucas saiu do PSG chutado, mano. Ele saiu do PSG chutado, tratado como cachorro. Eu lembro que logo que ele saiu do PSG, ele fez um desafio com o Fred. Depois vocês pesquisem ali, quem não assistiu ainda. Desafio com o Fred e com o Lucas Moura. E aí ele fala, velho, que foi muito triste pra ele, que foi foda, mas que ele chegou, ele começou a trabalhar aos pouquinhos, passo por passo, com a cabeça no lugar, os caras deram moral pra ele. Mano, o Magrão fez 3 gols numa semifinal de Champions. Virou o jogo na casa dos caras, fazendo um gol no último minuto, no último segundos praticamente. Já a torcida do Ajax estava fazendo contagem regressiva pra acabar o jogo. E o Magrão foi lá e fez o gol. Isso aí é incrível, velho. Isso é incrível. Eu não tenho o que falar do quanto o futebol é apaixonante. E o Lucas é um cara merecedor demais, né? Só pelo que ele demonstra ser,
já é muito bom. E seguindo na Europa, seguindo ali entre PSG ali e tal, o Neymar tá por sair, tá todo mundo falando aí que o Neymar vai ir pro Real Madrid. E surgiu a informação na ESPN, nem, não é da minha cabeça, tá? Surgiu a informação na ESPN que o James Rodrigues está sendo negociado com o Neymar. O Bayern não vai renovar o empréstimo do James lá com o Real. Então parece que tá rolando uma negociação entre o Neymar ir pro Real Madrid e o James ir pro PSG. Se isso acontecer, velho, se isso acontecer, eu sou um grande admirador do Neymar, eu gosto muito do Neymar, sou um fã dele, mas se isso acontecer, é a prova que o Neymar realmente não tem cabeça nenhuma. Não tem cabeça nenhuma, velho. Porque com o time que o PSG tem e com a pessoa, com o profissional que o Neymar é, ele tinha que ficar mais um ano e tentar jogar uma Champions inteira. Porque ano passado ele não jogou e esse ano ele também não jogou. Parece que ele jogou todos os jogos e perdeu. Porque eu tenho certeza que se o Neymar tivesse naquele jogo contra o Manchester, tinha sido 2, 3, 4-0 pro PSG. Porque ele cresce em jogo grande. E quem não reconhece isso é mais burro que ele. Ele errou, deu um soco na cara do cara, beleza, aí errou, cara, aí é agressão, aí não é futebol. Eu tô falando de futebol. Tô falando de futebol, não vim aqui pra falar de briga. Se eu quisesse falar de briga, eu fazia um canal sobre o UFC. O Neymar é um grande jogador e ele vai cagar muito no pau se ele for pro Real Madrid. Porque lá ele vai ser só mais um. Se ele ganhar lá, vai ganhar a 14ª Champions, a 15ª do Real Madrid. No PSG, se ele ganhar, ele vai ganhar a primeira. É fazer história. É fazer história, velho. Aí tu decide se tu quer ser mais um ou se tu quer fazer história. É óbvio, eu queria muito ser o Neymar em um momento desse. Mas se eu sou o Neymar, eu não vou. Mas nem ferrando que eu vou pro Real Madrid, podendo botar o meu nome na história no PSG. É isso daí. Da Europa acabou. Vamos agora falar do futebol brasileiro. Nós já falamos um pouquinho, vamos falar mais um pouco. Agora vamos falar, começando pelo Inter. A falha do Marcelo Lomba, o jogo lá na Argentina, foi um grande jogo. Cara, assim, ó, um dos melhores jogos que eu vi esse ano aí até agora, tá? O Inter jogou o fino da bola, tá? O Inter só jogou mal. Realmente ali os 5 minutos de tomar o gol e uns 5 minutos assim que levou um baque. Mais uma vez teve um gol que os caras fizeram que foi irregular, né, cara? Tava impedido, mas como eu já disse, da mesma forma que eu falei no último vídeo sobre o Felipe Melo ter feito um pênalti e ninguém marcou, eu não vou vir aqui chorar e dizer que a gente podia ter ganhado se não tivesse marcado o impedimento. Não. Beleza, ok. O Inter jogou muito bem, mostrou que tem elenco, ok. Mas não podemos esquecer que o River também estava com um time reserva. Tem alguns jornalistas aí que todo mundo sabe que recebe alguma coisinha do Inter. E eles falam porque o Inter foi lá na Argentina e fez isso, fez aquilo com o River, com o time reserva, mas o River também estava com um time praticamente reserva. Parece que eles não entendem. O Baldasso, ele fala como se o Inter tivesse tocado 3-0 no River com o Pedro Lucas no ataque, com o Daniel no gol, com o Roberto na zaga. Não, velho. A nossa zaga era a nossa zaga titular, o nosso volante era o titular, o nosso centroavante era um dos melhores do Brasil, que é o Rafael Sobis, o cara joga muita bola, tá? Então, parece que o Inter tava com a baba lá e firmou a pata contra o River, mas não, o Inter tava com um time muito bom. E jogando também contra o time reserva do River, que também é muito bom. Então, não é jogou com o time reserva. Não. Sobre a falha do Lomba. Merece todo o respeito. Não acho que o Lomba tem que sair do time. Não é isso. O Lomba não precisa sair. Falhar, errar é normal. Ok. Só que, mais uma vez, o Inter ficou no mas. Fizemos uma partida impecável, mas no final teve a falha. Fizemos uma partida impecável, mas não chutamos ao gol. Fizemos uma partida impecável, mas perdemos nos pênaltis. Mas.
Ah, porque o Inter chegou na fase de eliminatória com a terceira melhor campanha, porque isso, porque aquilo. O Grêmio não jogou porra nenhuma fase de grupo inteiro e tá no mesmo lugar que o Inter. Tá no mesmo lugar que o Inter. Tá? Então, ok, fizeram uma baita campanha, beleza, mas não é pra tudo isso. Não é pra tudo isso. Eu sou bem crítico quanto a isso, eu acho que se o Inter quer alguma coisa, tem que ganhar título. Tem que ganhar título. Ganha. Eu quero ver o Inter ganhar uma Copa do Brasil, ganhar o Brasileiro, ganhar a própria Libertadores, qualquer um que ganhe. Eu quero ver ganhar. Quero ver ganhar. Hoje no Globo Esporte eu tava vendo, porque em 2006, 2010 o Inter teve a mesma campanha. 14 pontos, sem perder nenhum jogo, com o Rafael Sobis. Foda-se isso aí, rapaz. Se seguir assim não vai ganhar nada. Se todo jogo tiver um mas, não vai ganhar nada. Tá? Eu fico puto. Eu fico de cara com isso. Eu não gosto disso. Tá? E agora estão por vender o Iago ainda. Vai vender o Iago, vai botar o velho do Wendel, caquético lá. Não corre atrás de uma bola. Não é pra vender o Iago. Se vender o Iago, vende com inteligência. Vende o Iago, mas só libera ele no final do ano, quando acabar todos os campeonatos. Mas tem que vender. Tem que vender pra fazer dinheiro. Mas no momento não, eu não deixava sair. Não importa. Os caras vão pagar 100 bilhões de euros. Foda-se, não deixa o cara sair. O Iago, cara, trabalhando bem esse magrão, mas olha, é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. O Iago é muito bom, cara. Ele não sabe chutar na bola só. É um pequeno detalhe, bom jogador de futebol, ele não sabe chutar na bola, tá? Se tu bota ele e o goleiro na cara do gol, o goleiro faz um gol em nós, porque ele não faz o gol. Tá? O Iago é fraco na finalização, mas em compensação ele é inteligentíssimo. O primeiro gol do Inter, cara, é jogada inteligente dele, porque ele podia muito bem, como guri inexperiente, ficar ali de chachinho, querer briga ou cruzar a bola lá do outro lado. Não, ele foi rápido, tocou a bola pro Sobe e o Sobe meteu o gol. Então, ele é sim um cara de muita qualidade e eu não acho que o Inter deva liberar ele agora. Como eu já falei, acho que deve vender no final do ano. Chega de falar do Inter, que eu me estresso falando do Inter. Vamos falar de um ex-colorado, que é o querido Vitinho, né? O Vitinho morto, o Vitinho parece que tá sempre com falta de sangue, parece que o Vitinho sempre doa sangue antes do jogo, cara. Parece que tá sempre com a pressão baixa, parece que tá com labirintite, sei lá, o Vitinho é meio desligado do mundo, né, velho? O gol que aquele homem perdeu ontem, o Flamengo inteiro perdeu o gol, mas o Vitinho, mano, o Vitinho pegou a bola e o goleiro deixou todo o canto esquerdo dele livre, era só puxar a bola e bater. Falando aqui, é muito fácil. Mas um cara que foi comprado por 40 milhões pagaram no porra do Vitinho. E ele me perde um gol daqueles. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Eu, se sou Abel, eu chego dando só lhe bombom de brigadiano no ouvido dele, achar pra ele se acordar. Acorda, merda! Mas, beleza. O Vitinho, ele é um baita jogador, cara. Eu gostava do Vitinho. O Vitinho decidiu muito jogo aqui no Beira-Rio. Decidiu muito, inclusive um jogaço contra o Flamengo. O Vitinho decidiu. Mas ele, como eu falei no início, ele é um cara desligado. Parece que tá sempre morto, sem vontade. E isso é uma pena porque a qualidade dele é incrível, cara. Tem uma história do Vitinho, não sei se vocês já escutaram. Uma vez ele tava no Botafogo e ele foi cobrar, era um escanteio no lado... Era um escanteio para um direito cobrar, só que o treinador conhecia o Vitinho como canhoto. E aí o treinador começou, não deixa o Vitinho cobrar, eu quero um direito na bola. E aí o Vitinho foi lá, virou, cobrou o escanteio com a direita, gol do Botafogo. O treinador não sabia que o Vitinho bate com as duas, e bate muito bem, inclusive, com as duas. Então, olha a qualidade do cara. Quem joga futebol aí sabe, ou quem já jogou aí, sabe o quanto é difícil bater bem com as duas pernas. Normalmente tu bate com uma mais ou menos e com a outra um pouquinho mais pra menos. Eu, pelo menos, era assim. Nunca bati bem com nenhuma. Também nunca joguei muito bem, nem com a cabeça, nem com o corpo, nem com os pés. Mas o Vitinho tem muita qualidade e eu acho um grande desperdício essa falta de vontade dele. Por último, mas não menos importante, né, gurizada? Vamos falar do Grêmio. A classificação do Grêmio aí, tem muito gremista que debochava quando o Inter comemorou vaga pra isso, vaga pra aquilo, e agora parece que foi um título se classificar aí para as oitavas de final da Libertadores. Mas eu entendo os gremistas terem ficado puto,
porque eu também ficaria muito puto se não tivesse acabado a fase de grupo ainda e tivesse me colocado como eliminados. E realmente muitos colorados colocaram. Até eu, em alguns momentos, quando o Grêmio tava só com 1 ponto, eu acho que foi... Bah, eu não lembro, velho, eu não lembro mesmo, mas teve um momento que o Grêmio tava só com 1 pontinho conquistado e eu cheguei a falar até com um amigo meu aqui de Santa Maria, eu comentei com ele que eu achava que o Grêmio não ia se classificar porque praticamente já tava começando os jogos da volta e o Grêmio tinha só 1 ponto somado. Eu duvidei sim do Grêmio, mas eu tenho que dar os parabéns porque o Renato mais uma vez falou e cumpriu. Ele prometeu que o Grêmio classificava e ele fez o Grêmio classificar. E isso daí é moral. Isso daí é moral, tá? Isso daí tem que ser respeitado, tem que ser falado. Que quando hoje em dia todo mundo foge da raia, vocês não perceberam? Todo mundo foge da raia. Não, porque o outro time tem qualidade, porque o outro time é isso, porque o outro time é aquilo, babá. O Renato falou, não, o Grêmio vai classificar e deu, tá classificado, fica tranquilo, o Grêmio vai classificar. Dito e feito, classificado, como eu disse, merece respeito, tá? Não acho que tá tudo resolvido no Grêmio, tá? Eu não vou mudar aqui a minha opinião que eu dei alguns dias atrás, que eu acho que o Grêmio tá devendo, e o Grêmio tá devendo sim, tá? O Grêmio tá devendo sim. Eu acho que a vitória de ontem não justifica nada, até porque o Grêmio não fez mais do que a obrigação dele de ganhar daquele timeco do Universidade Católica, tá? Não fez mais do que a obrigação. 2-0 ele foi pouco, 2-0 pro Grêmio foi pouco, podia ter sido muito mais, tá? Tem muita coisa errada ainda, e eu tô torcendo, e eu tô torcendo muito, que dê Grenal nas oitavas. Eu quero pegar vocês, eu quero pegar o Grêmio, e nós vamos esfregar vocês lá dentro do Beira-Rio, e dentro da arena também. É isso mesmo, rapá. É isso mesmo. Pode compartilhar esse vídeo aí e falar o que eu falei. Pode chegar nos ouvidos do Renato também, se quiserem. Mas eu tô falando sério mesmo, quero pegar o Grêmio nas oitavas. Quero pegar o Grêmio nas oitavas, quero tocar o Grêmio nas oitavas. Não tô nem aí. Basta mal o tempo. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Sempre que não tiver rodada do Campeonato Brasileiro, no meio da semana, no fim de semana, seja lá, não importa quando, sempre que não tiver rodada, os vídeos vão ser assim. Quando tem rodada, por exemplo, agora, no final de semana tem rodada, segunda-feira que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal, esta mesma pessoa, neste mesmo lugar, vai ter um vídeo falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Falando nesse mesmo lugar, rapaziada, se vocês, alguém quiser me doar aí uma camiseta de time, alguma coisa, eu preciso de um cenário pra cá. Só que falta verba pra comprar um cenário. Então, quem quiser ajudar aí, uma camisetinha, velho, aí uma bola, um troféuzinho, já me ajuda bastante, valeu? Agora, no final do vídeo, eu vou falar novamente meus palpites para a rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Eu gosto sempre de falar, esses palpites vão estar lá no meu Instagram também. Então, vamos relembrar que eu já tinha falado no último vídeo de segunda-feira, vou falar hoje de novo. Fluminense e Botafogo, 1-0 Fluminense, Corinthians e Grêmio, 1-1, Goiás e Ceará, 1-0 Goiás, Flamengo e Chapecoense, 2-0 Flamengo, Inter e Cruzeiro, 2-1 Inter, Atlético Mineiro e Palmeiras, 1-0 Palmeiras, Santos e Vasco, 2-0 Santos, Fortaleza e São Paulo, 1-0 Fortaleza, Avaí e CSA, 2-0 Avaí, Atlético Paranaense e Bahia, 1-0 Atlético Paranaense. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês, até qualquer hora e é nóis, fui!